Amados e queridos irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, queridos, eu tenho imenso prazer de cumprimentar a você, a sua casa, a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não somente hoje, mas que seja para toda a eternidade. Meus queridos, Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Eu quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus pela mesma. Quero agradecer a Deus pela sua preciosa e maravilhosa companhia, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a esse canal, seja muito bem-vindo. Eu quero pedir ao Deus eterno que abençoe a sua vida, que te recompense, você que tem permitido entrar na sua casa através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu peço ao Deus eterno que te recompense poderosamente. Meus amados, aqui está um conselho do apóstolo São Paulo ao jovem obreiro Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. E através desse conselho a Timóteo, nós também devemos tomar este conselho para nós. Veja que a palavra que lemos, o versículo que lemos, nos mostra ou nos dá a entender que o obreiro ele deve ter uma conduta equilibrada. Ele deve ter ações que glorifique a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que o versículo em que lemos, Paulo está dando um conselho a Timóteo, aonde ele diz: procura apresentar-te a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como obreiro aprovado. Eu deixo uma pergunta no ar e você, por favor, deixe o seu comentário. Louvado seja o nome do Senhor. Será que os nossos obreiros estão se apresentando a Deus aprovado? Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós, e eu me incluo entre os nossos obreiros, irmãos, será que as nossas ações estão glorificando a Deus? Será que Deus está tendo prazer nas nossas condutas? Será que Deus está se agradando da nossa postura como obreiros do Senhor? Eu deixo esta pergunta no ar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes, queridos, nós estamos trabalhando para Deus, às vezes Deus até nos chamou, mas às vezes as nossas ações, a nossa postura não está agradando a Deus.
Muitos de nós, às vezes, estamos caindo em descrédito no meio da sociedade. Obreiros que não honram mais a sua palavra, os seus compromissos com Deus, com a sociedade, e isso a cada instante, a cada momento, está nos trazendo descrédito no meio da sociedade. Porque nós somos, louvado seja o nome do Senhor, como disse o apóstolo Paulo, uma carta lida no meio desta sociedade. Jesus nos descreve como luz e sal da terra, luz do mundo e sal da terra. E nós não devemos perder a nossa postura, pois o apóstolo São Paulo, aconselhando este jovem obreiro Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós devemos ter bastante cuidado com a nossa vida como obreiros. Quantos obreiros aí escandalizando a obra de Deus? Quantos os obreiros, louvado seja o nome do Senhor, deixando dúvida no coração das pessoas e arrumando contenda, discussão, discórdia, causando divisão no reino de Deus. E não é para isso que Deus nos chamou. Louvado seja Deus. Perceba-se que o apóstolo Paulo dá este conselho a este jovem obreiro, onde ele manda que ele procure apresentar-te a Deus, ou seja, está perante a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como o obreiro que não tem de que se envergonhar. É aquilo que já lhe falei e quero lhe voltar a dizer. Tem muitos obreiros aí, muitas pessoas que hoje estão em descrédito no meio da sociedade. Muitos que não honram mais a sua palavra, com seus compromissos. Louvado seja Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele manda apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Aprovado. Louvado seja Deus. Será que estamos aprovados diante dos homens e desaprovados diante de Deus? Será que as nossas ações Deus tem se agradado? Será que Deus ele tem concordado com as nossas condutas e posições? Será que Deus realmente está satisfeito com a nossa postura de obreiros? Porque Paulo manda Timóteo apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos escândalos têm acontecido no meio do povo de Deus. E infelizmente eu tenho que lhe falar isto com muita tristeza e pesar no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Por falta de sabedoria de muitos obreiros. Por falta de prudência de muitos obreiros. Homens que estão nos nossos púlpitos pregando a palavra de Deus, mas que são criticados no meio da sociedade, que não honram com sua palavra nem com seus compromissos. Isso é lamentável, queridos. Isso é lamentável. Louvado seja Deus. Porque Paulo manda Timóteo apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Louvado seja Deus. Muitos obreiros estão aí cabisbaixo, envergonhado, caído,
destruído. E por quê? Porque não usaram de sabedoria. Porque não tiveram sabedoria suficiente. O escândalo entrou na sua vida. O diabo destruiu a sua vida. Hoje está com o nome jogado na lama. Hoje está com a moral destruída. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje ninguém acredita mais na palavra dele ou dela. Caiu em descrédito total por causa das suas posturas. Louvado seja o nome do Senhor. E quem sofre com isso? O reino de Deus. Quem sofre com isso? A causa do Senhor. Louvado seja Deus. Porque Ele nos chamou, queridos. Mas Ele nos chamou com um propósito e com uma missão de apresentarmos, como disse Paulo, a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar. Louvado seja Deus. E que maneje bem a palavra da verdade. Que maneje bem, que domine. O apóstolo Paulo isso que ele estava orientando a Timóteo. Que domine bem, que se pronuncie bem a palavra da verdade. Quem é esta verdade? Que palavra é essa? Louvado seja Deus. A própria palavra do Senhor. A própria palavra do Senhor. Louvado seja Deus para todos sempre. É aquilo que já lhe disse, que maneje bem, que conduz bem a palavra da verdade. Muitas pessoas, queridos, perderam a essência, perderam a autoridade de falar da palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque ninguém confia mais, ninguém acredita mais nele. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém acredita mais naquilo que ele prega. Não é na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, eu já lhe disse outras vezes e vou voltar a repetir, nunca cai em descrédito. A palavra do homem, sim, porque muitas vezes não honram com seus compromissos. Muitas vezes o homem fala e não cumpre com a sua palavra. Mas Deus não, queridos. A palavra de Deus, ela é fiel. Ela é verdadeira. Ela é soberana. A palavra de Deus, ela permanece. Disse Jesus, passaremos os céus e terra, mas a minha palavra não há de passar, pois o Senhor é fiel. O Senhor é justo, é verdadeiro com a sua palavra. Mas aqui está um conselho do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Procure apresentar-te a Deus. Como está a nossa vida perante o Senhor? Como está a nossa vida diante de Deus? Examine-se a si mesmo, como disse o apóstolo Paulo em Coríntios 11, 28. Examine-se a si mesmo. Procura apresentar-te a Deus. Veja onde você falhou. Veja onde você errou. Veja onde você tropeçou. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Eu não estou aqui para te condenar. Mas veja onde você falhou, aonde você errou. Conserte a sua vida com Deus. Conserte a sua vida perante o Senhor. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que me assiste agora, neste momento, louvado seja o nome do Senhor, mesmo você passou por algumas situações difíceis, talvez você está vivendo um momento de muita distração, de desconfiança no meio da sociedade. Procure dar a volta por cima, porque o plano de Deus não se encerrou na tua vida.
Deus ainda tem projeto com você, mas você precisa se reatar. Você precisa conseguir dar a volta por cima e para que você mude as suas ações, para que as pessoas voltem. Eu sei que é difícil, queridos. Eu sei que é difícil você voltar à credibilidade que talvez tinha antes, mas não é impossível. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê no Senhor. Então, creia que Deus pode fazer você dar a volta por cima. Procuras apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Louvado seja o nome do Senhor. De que a sociedade não duvide de você, não duvide da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Dê a volta por cima. Acredite-se que Deus é fiel para mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que está me ouvindo, irmão, mas eu caí no escândalo. Recupere a sua vida. Recupere a sua vida. Nunca é tarde. Louvado seja Deus para quem pretende dar a volta por cima. O Senhor está sempre de mãos estendidas para abençoar, para te dar uma nova chance. Você precisa recomeçar uma nova história. Você precisa tomar as suas atitudes. Louvado seja Deus. Atitudes essas que glorifiquem a Deus em todos os momentos da sua vida. Então, para nós encerrarmos, eu quero ler mais uma vez este versículo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Você é um portador desta verdade. Esta verdade, você precisa expandir esta verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que te guarde. E que fique com esta meditação da palavra de Deus. Escreva isso nos comentários. Deixe a sua participação. Compartilhe com mais pessoas e que Deus possa continuar te abençoando, tu e a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém.